Olá, pessoal! Tudo bem? Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês mais uma noite. Parabéns, parabéns para você que passou pela noite das emoções, dos sentimentos e da virtude. E agora nós estamos na nossa quarta aula, uma aula super importante, onde nós vamos trabalhar o equilíbrio, mesmo diante dos opostos. E aí eu estou assim bem feliz com o que eu estou recebendo de vocês, de e-mail, de inbox, mensagens lá na Classroom. Gente, é muito gostoso saber que essa atitude nossa de estarmos próximo de vocês nesse momento e traduzindo, né, essa necessidade de nos conhecermos melhor. Então, como o homem é um ser relacional obrigatoriamente, eu só posso viver bem neste mundo, nestas relações, se eu conheço essas relações. E todos os relacionamentos humanos, ele parte das nossas conexões emocionais, da nossa tradução dos sentimentos. E quando a gente transcende essa compreensão e chegamos no patamar das virtudes. Então, todos esses três encontros anteriores, eles buscaram esse olhar interno, essa autoconsciência de sabermos das nossas pré-emoções, emoções, sentimentos e a construção das virtudes. E agora nós chegamos no momento da troca, no momento da conexão, em que o outro começa a fazer parte e nós vamos administrar isso de uma forma equilibrada. Então, é com muito prazer e eu espero que vocês gostem bastante. O nosso tema, então, é semeando equilíbrio diante dos opostos. Quem está começando hoje, então as aulas todas continuam disponíveis, as anteriores, mas eu gostaria de lembrá-los por que nós estamos chamando de semear. Porque semear é um processo, isso significa que nós teremos um trabalho de colocar as sementes e essas sementes serão cuidadas, daremos tempo a ela, esforço, água, nutrientes e mesmo assim algumas não brotarão. E não brotando, como nós somos seres a caminho de um mundo melhor, nós não iremos desistir. Vamos continuar no trabalho de semear. E novas sementes, então, farão parte desse movimento, dessa emoção de semear, e com isso nós construiremos uma sociedade melhor, um núcleo familiar melhor e seremos pessoas melhores a partir desse exercício de semear. Então vamos ao tema. O mundo do meio, gente, né? O mundo longe do meio. Por que o mundo longe do meio? Porque nós estamos vivendo numa era onde ora nós estamos de um lado, ora de outro e consequentemente distante do caminho do equilíbrio que fica no meio. Lógico que muitas práticas estão surgindo, a nova geração ela vem buscando tanto a meditação, a yoga, o tai chi, e natação e várias atividades para desacelerar a vida, porque a gente percebe que estar diante desses polos, ou de um lado ou de outro, nos acelera para a vida, enquanto que eu posso caminhar por todo o trajeto entre um ponto e outro, existem infinitas opções e possibilidades de conduta e de comportamento. Então é nesse sentido que a gente traz a busca do equilíbrio. Não é necessário que eu esteja de um lado ou de outro. Eu posso estar no ponto de equilíbrio, no ponto do meio. As novas gerações, essas gerações que irão nos suceder, elas têm entendido que não é lógico perder a saúde para a conquista rápida dos bens e depois ter que gastar esses mesmos bens para recuperar a saúde. O grande problema são as gerações anteriores, que fazem o contrapeso, que fazem o contraponto dessa aceleração sem fim, dessa correria, dessa agitação toda, que as pessoas passam a vida inteira focadas na construção dos bens e esquecem que existe todo um caminho do meio, todo um caminho moderado para se estar. Bom, olha os opostos, né? O que são esses dois pontos? Quando você tem uma atitude polarizada, a sua mente ela assume um lado só. Ou eu sou a favor, ou eu sou contra, ou eu sou flexível, ou eu sou rígida, ou isso ou aquilo. Então eu tenho uma mente unilateral, incapaz de administrar as diversas faces da verdade.
O perigo dessas atitudes polarizadas é a monopolização da consciência. E quando eu falo da monopolização da consciência, eu estou dizendo o seguinte: se eu tenho uma atitude muito forte e ela tem um lado rígido e eu estou presa nesse lado, o que o meu subconsciente faz? Ele entende, ele sabe, ele percebe o horizonte e ele cria então o oposto desse lado para fazer o contrapeso. E da maneira como eu vou valorizando esse lado aqui, o outro vai crescendo dentro do meu inconsciente para fazer o quê? Para fazer o contrapeso. Olha o que eu coloco para vocês. O perigo de atitudes polarizadas é a monopolização da consciência. Porque uma força igual poderá levantar no subconsciente representando o polo oposto, ou seja, o outro lado da verdade. Se eu tenho uma verdade de um polo, eu vou ter o outro lado, o oposto. E eu vou aumentando essa força de acordo com o que eu alimento e incentivo um polo único, o meu contraponto também vai ficando forte e em algum momento ele explode e domina o ego. Então vamos dar um exemplo muito clássico. O pessoal da psicologia gosta muito desse exemplo porque ele é bem claro na construção do contraponto. Então, uma pessoa que ela é extremamente calma. Porque ser calma é uma virtude. A calmaria, a doçura, ela é uma virtude. Mas lembra que nós aprendemos na aula de ontem que tudo tem a justa medida, porque mesmo a virtude de forma exacerbada, fora da justa medida, ela vai gerar o contrapeso, ou seja, o lado diverso daquilo. Então, aquela pessoa extremamente calma, ela passa por várias situações difíceis, mas em determinado momento esse contraponto foi ficando muito forte, muito grande dentro do subconsciente, ele domina então o ego e ela tem explosões muito maiores do que pessoas que têm comportamentos flexíveis, que elas são pacientes na maior parte dos casos, que esse é o ideal, e em alguns momentos que elas recebem uma perturbação um pouco mais forte, ela se perturba, percebe, toma consciência, olha para a sombra, administra a sombra e reage de uma maneira mais equilibrada. Quando a gente percebe isso, a gente começa a entender essa história de oposto. Não é necessário você estar numa posição radical monopolizada, pelo contrário, o ideal é você poder passear livremente por todos os lados da sua construção mental. Olha o que nos ensina Aristóteles, eu acho essa frase bem legal e trabalha muito com o que nós já aprendemos nos outros encontros. Os opostos, em termos de sentimentos, então lá na aula 2, refere-se aos vícios. Então, os vícios vão ficar nas extremidades e no meio nós teremos as virtudes. Olha que coisa legal. Gente, se nós entendermos que os sentimentos inferiores vão ficar nos polos, o que eu vou ter dos polos para dentro, para a linha do meio? Eu vou ter então os sentimentos nobres, os sentimentos superiores. Então, nas bordas, nas regiões mais extremas, polarizadas, eu vou ter então aquele condicionamento mental de pessoas radicais, inflexíveis, resistentes à mudança. Quando eu trago para o meio as virtudes, significa que eu tenho nas extremidades os sentimentos negativos. Quando eu vou deixando as extremidades, eu vou entrando nos sentimentos enobrecedores, naqueles superiores, e bem no meio eu vou ter a virtude que a gente já entendeu, que é o terceiro passo da construção da inteligência emocional. Então, enquanto o primeiro é diagnosticar e perceber as emoções, depois é traduzir essas emoções, racionalizando, compreendendo que são os sentimentos, e o terceiro passo, o terceiro salto da inteligência emocional é a construção especial das virtudes. Então, Aristóteles está coberto de razão, estava coberto de razão, quando ele traz para a gente essa ideia de régua com as pontas representando os vícios, que são então os nossos sentimentos negativos. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar sobre os opostos. Eu escolhi alguns, tá? Como sempre, como desde o primeiro dia, eu gostaria de falar de mais para vocês, mas a gente tem que selecionar alguns por conta da nossa carga horária. Então, vamos lá. Respeitando os opostos.
Liberdade para transitar entre os diferentes pontos opostos nos torna flexíveis e tolerantes. Quando escolhemos fixar num dos pontos, causamos danos, ferimentos e prejuízos aos outros. E aí a gente entra então especificamente nos pontos opostos. Então, o primeiro que nós vamos trabalhar é conquista e cuidado. Conquistar e cuidar. Conquistar é um arquétipo da humanidade que tem esse sentido de vencer, de prover, de supremacia. E cuidar é proteger, zelar e curar. Então significa dizer que esses dois opostos, que conquistar é ruim e cuidar é bom? Não. Significa que em ambos esses pontos eu posso retirar dela lições poderosas e habilidades importantes. O que não dá para fazer é colocá-las na extremidade total. Então vamos imaginar o que eu posso ganhar com essa habilidade de conquista, com esse arquétipo que representa tanto a humanidade. Posso ajudar a desenvolver habilidades, inteligências, experimentar forças. E o cuidado garante a qualidade de vida e a longevidade. Mas como eu conquisto esse equilíbrio entre os dois? E aí então eu faço uma lista para vocês de coisas importantes que nós temos que desenvolver na busca desse equilíbrio entre o conquistar e o cuidar, tentando aproveitar as potencialidades, os pontos e características positivas desses dois sentimentos, do conquistar e do cuidar. Procura refletir sobre os limites da conquista e do cuidar. Eu não posso, em nome de cuidar exageradamente de outra coisa, ou de mim mesmo, ou de algo, deixar de desenvolver as conquistas necessárias para a minha vida. Como também o oposto não é verdadeiro. Eu não posso, em nome da conquista, deixar de lado as habilidades de cuidar, de gerar longevidade e qualidade de vida para mim e para aqueles que estão ao meu redor. Amar, deixando o limite ditado pelo altruísmo. Cuidar para treinar o servir. Cuidar sempre, escolher oportunidades para gerar o cuidado ao próximo, a si mesmo. Nesse momento que a gente está vivendo, é uma experiência muito legal, o treinar cuidar, né? Para você se colocar na condição de quem serve, de quem faz a doação, de quem faz a entrega. Esse é um termo que a gente já usou em outras aulas, a capacidade de entregar algo, de dar para o outro sem que o outro se sinta humilhado ou menosprezado com aquela nossa atitude. E aí nós temos ainda que nos responsabilizarmos, não usar de justificativa, não transferir o que é nosso para o outro. Eu fiz determinada coisa porque foi provocada. Isso a gente trabalhou bastante na aula de virtudes, mas é sempre bom lembrar. Se eu quero trabalhar o cuidado, o equilíbrio entre o cuidado e a conquista, eu preciso assumir para mim essa função e não para o outro. Eu não posso dizer que tive que desenvolver exacerbadamente a minha capacidade de conquista e abandonar o cuidado, porque eu era a única provedora da casa. Eu tive que abandonar todas as minhas conquistas profissionais porque eu tive que cuidar dos idosos da minha família. Então, não nos justificarmos, mas encontrarmos a responsabilidade das nossas decisões em nós mesmos, focarmos naquilo que nos pertence. Isso é bem importante e é uma chance concreta de alcançarmos o equilíbrio entre esses dois pontos. Se solidarizar, né? Empatia, compadecer, sentir a dor do outro e integrar. Quando eu falo de integrar nessa vida social, é fazer parte. Fazer parte não é desfilar na vida social, não é postar, não é registrar as minhas conquistas, é participar da vida social como um todo, é fazer a diferença. Essa semana eu recebi vários convites no meu WhatsApp, nas minhas redes sociais, para marmita, para doação de alimentos, para arrecadações de diversas bens para casa, alimentos, por conta dessa situação que nós estamos vivendo. E me emociona bastante de ver que
As pessoas não estão conseguindo pagar as próprias contas e mesmo assim elas estão se unindo porque outras estão passando situações mais graves. Enquanto a gente não paga algumas das contas mensais nossa para garantir o alimento, a conta de luz, de repente um condomínio ou combustível do carro, outras não estão conseguindo se alimentar. E mesmo assim, aquelas que estão lá devendo algumas coisas, contando, né, esperando que vai ser o desfecho dessa situação, elas se unem em prol de uma condição mais deficiente de outra pessoa. E é isso que a gente não pode perder de vista, essa possibilidade de fazermos a diferença. Um outro oposto que eu gosto bastante é isso que nós vamos tratar agora, acomodação e transformação. Eu sei que não vai ser o caso da grande maioria, o pessoal já está muito virtuoso depois da aula de ontem, mas sempre que eu trato esse assunto e reflito sempre na minha vida com a aplicabilidade disso no meu dia a dia, no meu conteúdo de vida, nas minhas rotinas, eu vejo como a acomodação é uma grande armadilha e eu uso como escape, como mecanismo de defesa aquele processo de responsabilização do outro ou de transferência para o outro. Vamos ver um pouquinho sobre esses dois opostos que nós temos que administrar. A acomodação. O sujeito, então, ele percebe que a situação que ele vive não é uma geradora de bem-estar. Olha, isso daqui, essa sensação de bem-estar é uma pré-emoção. Mas diante do necessário esforço para mudar, escolhe não fazer nada. Então ele sabe, ele aqui, quando a pessoa ela tem essa pré-emoção do desconforto, ela sente, então ela já está com uma consciência alerta. Talvez ela não tenha plenitude nem consciência muito ampla para fazer essa observação, mas ela sentiu, ela teve um incômodo, mas ela não quer pagar a moeda para qualquer resultado positivo. Qualquer resultado positivo demanda investimento de dinheiro, de tempo e esforço. Se eu não quero pagar essas moedas, os meus resultados serão sempre medíocres ou não terei resultados, que é o caso da acomodação. Mas e qual é o contraponto? O contraponto é a transformação, que ele percebe a mesma situação que gera desconforto, que não é geradora de bem-estar, e contudo ele escolhe pagar o preço da melhoria, ou seja, pagar com o esforço. É aquela consciência desperta. Isso não significa que ele não terá dificuldades para o primeiro passo impactante para a transformação. Ele terá, mas ele com certeza terá maiores chances porque ele decide dar o passo do esforço. Então, eu vou ficar naquela condição acomodada, mas eu terei uma oportunidade, eu terei discernimento e consciência para não resistir ao chamamento da transformação. E é esse chamamento da transformação que vai nos garantir o equilíbrio entre essas duas situações. Então, Adriane, a acomodação não é sempre ruim? Não, não é sempre ruim. Ela é ruim no sentido crônico, no sentido abusivo de estar acomodado. Mas em alguns momentos é preciso trilhar mais vagarosamente. E aí nós não vamos estar chamando de acomodação, nós vamos estar chamando de pausas, de relaxamento, de momentos reflexivos, que esse é o objetivo. Então eu vou estar em processo de transformação, eu vou estar na minha labuta, no meu treino, no meu trabalho para me transformar. Mas em alguns momentos, quando eu olho para aquela semente que eu plantei, e ela não está florescendo, ela não está germinando, então eu vou começar novamente, mas eu posso fazer um intervalinho ali entre começar novamente, posso fazer uma pausa para encontrar os motivos, para reflexionar sobre a relevância daquelas sementes dentro do meu conteúdo de vida. Então, quando eu quero encontrar o equilíbrio entre a transformação e a acomodação, eu preciso ter uma consciência desperta. Para alguns momentos é fundamental ir mais lentamente, mas isso não é o que vamos chamar de acomodação. É o que a gente acabou de falar para vocês. Vigiar os pensamentos, percebendo quando a luz que nos faz brilhar diminui a intensidade. Avaliar e alterar as nossas rotas. Bom, gente, o que é perceber que a luz motivacional diminuiu?
É que você está ali naquela labuta, naquele trabalho para conquistar essa transformação e você percebe que aquela semente está um pouco mais desafiadora do que as outras, você anda investindo seu tempo, você anda investindo seus esforços, seu dinheiro e aquela semeadura está mais complexa. Então eu percebo que eu preciso diminuir o ritmo, mas não necessariamente abandonar o processo de transformação. Porque a sensação de acomodação, que é o oposto ruim do processo de transformação, ele tem a ideia de abandono permanente. E a ideia de transformação lá na outra ponta tem a ideia da ansiedade, do estresse, de você nunca estar pronto, você nunca gostar do que você está encontrando. É lógico que nós nunca estamos na nossa versão acabada. Nós, né, pronto, essa é a versão de entrega. Não, nós estamos sempre no processo de construção, mas essa transformação ela tem que vir para a linha do meio, onde eu tenho tempos de reflexão, pausas e movimento. Tempos de pausa e movimento, pausa e movimento. Não deixando chegar nem na transformação que representa uma agitação sem fim, mas muito menos no ponto da acomodação. Sempre que eu falo sobre essa luz que diminui, é quando a transformação ela já não te motiva mais. Ela está tão cansativa que talvez seja importante dar novos elementos a esse processo de transformação. Porque nós podemos caminhar uma vida inteira na elaboração de um perfil, de uma persona profissional, mas não é ela que está nos desequilibrando. Talvez a faceta da nossa vida que precise de transformação seja a nossa faceta emocional, seja de relacionamento humano, seja de relacionamento mais específico ainda familiar. E é esse olhar de avaliação que eu estou convidando aqui. A minha luz está brilhando menos, eu não estou com tanto pique, não é isso que eu quero investir tanto tempo. Então eu avalio e altero a rota. Eu me dou oportunidade de continuar o processo de transformação numa determinada área num outro momento, porque hoje não é o momento que melhor me representa ou que eu consiga desenvolver todas as competências necessárias para aquela função. Bom, dois opostos que eu gosto de trabalhar bastante é responsabilidade e ética. O primeiro é o que é uma vida com resultados positivos. Essa pergunta ela tem muita importância nessa fase que nós estamos vivendo e diante desse curso, a arte da relação, porque o que é resultado para mim pode não necessariamente ser um resultado positivo para o outro. Então a resposta ela existe dentro de você. Eu convido aqui neste curso para que nós abstraiamos um pouco essa ideia de resultados positivos e está ligado apenas na materialidade da vida, no ter. E convido para que a gente possa pensar em resultados positivos, em riquezas do ser. Talvez mais apropriado pelo momento que nós estamos vivendo, apropriado sempre quando a gente está falando de evolução enquanto indivíduos, enquanto humanidade. Então eu coloco para vocês, primeiramente, o que é resultado positivo para você. Não é só ter, é também ser. É ser o quê? É ter boa saúde, trabalho, sentir-se realizado, ter amigos, relacionamentos, espiritualidade, felicidade, paz. E falando em paz, amanhã no nosso último encontro, encerrando a arte da relação com chave de ouro e diamante, com certeza, nós vamos estar falando em semear a paz. Né? É uma condição humana de extrema envergadura e relevância. A ética e os valores pessoais devem atuar como limitadores na luta pelos resultados e, ao mesmo tempo, propulsores. Então, quando eu falo que a ética ela deve atuar como limitador, eu estou dizendo que nem todos os resultados que eu chamo de positivo me são lícitos, me são indicados e é a melhor abordagem para aquele momento. Então, a ética deve ser um limitador concreto, uma barreira real para que eu possa direcionar a minha busca por resultados. Vigiar, então, como nós vamos alcançar esse equilíbrio?
vigiar os pensamentos e ter atitudes que representem os meus valores morais e a minha ética. Então, independente de quanto eu quero algo a título de resultado, a minha barreira moral e ética deverá limitar a minha luta pelos bens que eu chamo de resultados. Preservar a consciência tranquila, agir de acordo com a sua consciência, com a sua intimidade, com seus valores. Conexão permanente com tudo que você admira e ama. É bem interessante essa abordagem, gente, porque nós normalmente nos conectamos mais com aquilo que nós não admiramos e aquilo que nós não gostamos. Por quê? Porque nós estamos focados naquela percepção seletiva do mundo. Então, se eu sou uma pessoa pessimista, de baixo astral, eu vou conectar não com aquilo que me faz bem, com aquilo que valoriza aquele estado emocional característico que eu vivo, aquele traço. Lembra que a gente aprendeu lá no primeiro dia? Então, como eu estou num determinado momento, gera uma atratividade, uma conexão maior com tudo aquilo que reforça o meu estado. Então, se eu estou tendo sentimentos inferiores, eu vou me conectar com pessoas e coisas que validam, que autentificam, que estimulam mais ainda aquele sentimento. E eu estou convidando vocês, na busca do equilíbrio, fazermos exatamente o movimento contrário. Eu vou me conectar permanentemente com aquilo que eu admiro e que eu amo, para que, se eu estou num estado diferente daquilo que eu admiro, eu sou atraída sentimentalmente, emocionalmente, para uma condição melhor. Bom, até agora nós falamos dos opostos de maneira um pouco mais geral, mas que a gente tem uma aplicabilidade mais tranquila na nossa vida. Mas a neurociência, ela diz que a administração desses opostos, eles atingem áreas específicas do nosso cérebro. E ao atingir essas áreas específicas, lembra que o nosso CEO mental é o nosso cérebro, e quando ele percebe que há uma supervalorização de uma determinada área, ele libera no nosso organismo alguns hormônios que estimulam aquele sentimento representativo. Então, Adriane, o que você está me dizendo? Vamos estudar isso lá na característica, na próxima característica. Então, aqui é a rigidez e a flexibilidade. Vamos ver o que acontece com o cérebro quando eu sou muito rígida ou quando eu sou muito flexível. Tudo isso que eu vou estar falando aqui para esses dois opostos funciona para todos que a gente já falou antes e que nós vamos falar mais para frente. Eu só faço essa pausa da neurociência para vocês entenderem que quando escolhemos por algo, nós acionamos determinadas áreas no cérebro e quimicamente reagimos a partir da liberação hormonal. Então, a nossa escolha, ela não tem só um impacto emocional de percepção psíquica, ela tem um impacto emocional de percepção neural. Ou seja, o nosso cérebro contamina todo o nosso organismo com hormônios positivos ou negativos, supervalorizando o start inicial, ou seja, a emoção primária. Vamos ver então rigidez e flexibilidade. Bom, sempre eu vou ser rígida ou flexível com algo desconhecido. Algo aconteceu que eu não conhecia. Bom, se eu tenho uma conduta, um treino de flexibilidade, gente, isso daqui é treino. Eu tenho treino de flexibilidade, eu tenho treino de resistência. Hoje, olhe para você agora, para tudo. Esquece, vou até diminuir aqui, pronto, para tudo. Olha para você. Que tipo de pessoa é você? Você é flexível? Ou você é mais rígido? Você percebe que você tem dificuldades de mudar de comportamento? Não, eu mudo fácil, gente. Ó, eu percebi que errei, já começa uma revoluçãozinha aqui dentro, vou falando comigo, me dou comandos neurais, medito, no final da meditação eu incentivo esses comandos, então assim, eu vou rapidinho. Não, Adriane, quando eu percebo, eu mesmo fico me negando, eu aciono aqueles mecanismos que você ensinou lá na segunda aula, e meus mecanismos de defesa estão muito fortes. Então, se você já é mais rígida ou mais
flexível, você já vai acionar esse comando neural de forma quase que automática. O que eu estou te convidando é para olhar hoje para você, começar o processo de mudança para que você evite essa condição de ação do nosso CEO mental. Então, se eu sou uma pessoa resistente, quando algo desconhecido acontece, eu vou acionar aquela partezinha do meu cérebro que chama amígdala cerebral. Essa amígdala cerebral, ela tem uma função específica quando acionada por esse algo novo desconfortante. O que eu faço? Resisto à mudança. Ligo meu sistema de proteção. Qual que é o sistema de proteção que eu vou ligar? Temor e ansiedade. Não vai dar certo, isso daqui eu não vou conseguir, não vai dar tempo. E começo então a poluir a minha mente de resistência. Chance de sucesso rara. Então, se eu já sou uma pessoa resistente, está na hora de evitar essa resistência, estimulando a flexibilidade com algumas sugestões que nós vamos dar a seguir, para que você não acione essa área restrita do cérebro que vai te dar proteção. Porque, na verdade, o seu desconforto com o novo é tão grande que o seu CEO está agindo em nome da sua proteção. Mas se você já está desenvolvendo a sua flexibilidade, você não vai atingir a amígdala cerebral, você vai atingir o estriato ventral e você vai ter, com a liberação de hormônios respectivos a essa área, você vai ter então a sensação de que aquilo que você está passando é uma grande oportunidade e você vai ficar otimista. Para montar essa aula para vocês, eu fiz um estudo em campo e eu contei para vocês, né, no sábado antes do lançamento dessas aulas da arte da relação, que eu tinha me emocionado muito com a criação. E um dos momentos que eu me emocionei foi perguntando para algumas pessoas que estão vivendo o que nós estamos vivendo, estamos todos no mesmo barco, todos estamos na mesma situação, no mesmo estresse causado pelo corona, mas eu quis encontrar pessoas que estão se dando bem agora como nunca se deram antes. E não era só financeiramente, porque se fosse só financeiramente eu posso estar vendendo máscara, posso estar fazendo entrega de alimentos, aí eu já vou ter uma vantagem de mercado, mas não era esse o objetivo. A pessoa tinha que estar realmente melhor do que antes. Ela tem que ter transformado a crise numa oportunidade. Gente, eu tive relatos de pessoas e de casamentos que estavam à beira da falência. De mulheres que estavam num casamento tolerando seus pares. E elas me contaram que elas estão apaixonadas novamente pelo seu marido. Tive relatos de pais que não tinham intimidade com seus filhos adultos e eles estão desenvolvendo hora do filme junto, e joguinho de carta, e jogos lúdicos, e eles estavam próximos, eles descobriram quão interessante eram seus filhos. É isso que eu estou chamando de perceber tudo como uma grande oportunidade. Ok, eu tenho preocupações. O que a gente faz com preocupações? Lembra da aula de ontem de virtudes? As preocupações servem para orientar o processo de solução de problemas, mas não para ficar ruminando sobre elas. Então, eu vou lá, tive a preocupação, penso nas possíveis soluções, deixo na gavetinha do lado e foco no momento que eu estou vivendo e tirando as melhores oportunidades. O otimista tem um olho amoroso para todas as coisas. E é isso que eu convido vocês. Vamos estimular então as melhores partes do nosso cérebro. E aí a gente entra, então, como que nós vamos equilibrar essas duas grandes forças, que é a resistência e a flexibilidade? Um importante exercício é experimentar o outro lado da história numa abordagem mental. É conhecer a verdade do outro sobre a perspectiva do outro. O que eu estou colocando como exercício, gente? O exercício dessa semana é você estar numa situação em que você tenha alguma resistência e você imaginar quais seriam os outros participantes, os outros artistas dessa situação e como você faria sobre o olhar do outro.
Então, é um convite bastante desafiador, porque é conhecer a verdade sob a perspectiva do outro. Vocês vão perceber que esse mesmo exercício funciona nos próximos opostos que eu vou trabalhar, que é a questão do preconceito. É usar a pele do outro para entender a verdade do outro. Então, é nesse sentido que quando eu falo desse exercício de se colocar no lugar do outro, de entender as abordagens diferentes da sua, você começa a ter uma resistência menor. Se eu estivesse nessa mesma condição, talvez tivesse verdades diferentes, além dessa perspectiva que eu estou adotando. E aí eu trago para vocês um oposto que eu gosto muito, ele é bem forte, bem poderoso, que é preconceito e tolerância. O preconceito ele leva aos duelos físicos e morais. Se acredita que os duelos não existam mais. Os duelos, como a gente conhecia na espiritualidade, na época medieval, não existe mais. Não, ele existe. Eles não são mais aquele que dá tantos passos para trás, de costa e vira quem atira primeiro, né? E sai bem no duelo. Não é esse duelo que é mais comum. A gente ainda tem duelos físicos, sim. A gente tem uma violência urbana gritante, determinante, principalmente no nosso país, com as dificuldades financeiras. Não que se justifiquem, porque isso é característica da alma, a violência, mas o meio colabora e muitas vezes determina esse tipo de comportamento. Mas nós temos duelos físicos ainda. Mas nós temos alguns duelos que são os duelos morais, os duelos emocionais, esses duelos ligados à nossa característica mental. Esse duelo mental, ele está pautado na grande maioria das vezes no preconceito, na ausência de tolerância. Olha o que eu falo aqui para vocês. A proposta regeneradora para o fim desses duelos, principalmente esses duelos morais, é conciliar as sombras, as suas e a do outro. Aqui resgatando um pouquinho aquilo que nós falamos lá na aula passada, sobre entender que a sombra do outro, que hoje me agride, talvez hoje eu não tenha mais, mas eu tenho outras sombras. Então, se eu tenho uma consciência desperta, se eu tenho uma autoconsciência treinada, investigada, questionada e pautada em pilares reais e não imaginários, eu vou ter então uma compreensão de que as nossas sombras são muito semelhantes. Então, para fim do duelo, eu concilio essa sombra. Enquanto estamos no caminho, enquanto estamos na vida, enquanto estamos na consciência, na percepção de que existe essa sombra, antes que sejamos encerrados na prisão ou no subconsciente ou no nosso inconsciente. O que eu quero dizer? Eu quero dizer para vocês que quando eu percebo a sombra e eu trato essa sombra durante o caminho, na minha lucidez, na minha consciência, na minha vida, eu não deixo ela ficar lá presa no meu subconsciente, que a gente já sabe tudo que a gente tem que fazer para tirar lá daquela área não iluminada pela nossa lanterna. Então, é nesse sentido que eu estou falando para vocês a importância de equilibrarmos tanto os sentimentos de resistência quanto os sentimentos de preconceito. Olha o que eu trago para vocês de sugestão para falarmos de equilíbrio entre o preconceito e a tolerância. É identificar, enquanto estamos no caminho, o preconceito, a autoconsciência. Entender a origem do nosso preconceito. Trazer o alvo do preconceito para o caminho, ou seja, para a luz, para a consciência. E a gente encerra com tolerar mesmo sem compreender. Nossa, Adriane, agora você fez uma coisa muito difícil. Você está dizendo que eu, trabalhando o preconceito, olhando para ele, eu identifico o meu sentir preconceituoso, que já é uma tarefa difícil. Aí você se vê ali naquele preconceito. Olha para essa sombra, fale com ela. Chega no elemento virtuoso, amar as sombras. Foi isso que nós aprendemos ontem. Eu vou amar essa minha competência, porque essa ausência de competência, porque nela mora uma potencialidade de virtude. Se eu sou um ser que não tenho preconceito, que não julgo, que não imponho a minha verdade sobre o outro, eu sou um ser virtuoso.
Então, eu olhar para essa sombra, enxergar que ela existe, amar essa sombra, a ponto de ver nela a origem de uma virtude. Então, eu era preconceituoso, mas trabalhando tanto o meu preconceito, eu aprendi tanto sobre gente. Eu aprendi tanto sobre as diferenças. Eu aprendi tantas linguagens de amor por conta de olhar para minha sombra preconceituosa. E lembra que a gente tem aquele passo mais transcendental de todos, que não é só olhar e amar a sombra, mas é ser grato por ela, porque foi ela que gerou a próxima virtude. Então, eu começo a tratar trazendo essa sombra para a luz, trazendo ela para o consciente, trazendo ela para a minha vida de percepção automática, clara e consciente. E aí, então, eu começo a tolerar o outro. É uma tolerância muito mais ampla, né? E por isso que a gente colocou de um lado o preconceito, a tolerância máxima. Mas qual é o caminho do meio? Tolero sem compreender. Tolero sem ter saído do preconceito, sem chegar na tolerância transcendental. Então eu não preciso ter tratado todo o meu preconceito, eu não preciso estar de um ponto para o outro. Eu posso simplesmente deixar de ter atitudes preconceituosas e tolerar, mesmo sem compreender totalmente as minhas sombras. Eu estou no caminho ainda, eu ainda estou elaborando. E ao elaborar essa situação oposta, eu vou então entender que eu não preciso validar nada do outro. Interessante, né, gente? Muito interessante. Essa ideia de trabalhar os opostos me surgiu para trazer para vocês aqui na arte da relação, porque uma das demandas mais comuns que eu tenho nos processos de coach e nos cursos de alta performance é a dificuldade das pessoas estarem numa relação em que existe o oposto, né? É o reflexo invertido, é o outro lado da moeda de uma característica que ela tem na psique. Então, eu não sou preconceituosa, Adriane, como é que eu vou estar com esse ser que é o pai dos meus filhos, mas o cara é muito preconceituoso e eu fico envergonhada e eu não consigo tolerar o preconceito dele. Os opostos, eu começo a perceber aqui nessa arte da relação que é um convite para trabalharmos em nós mesmos essa fluidez de um polo ao outro. E respeitar que o outro vai precisar de um tempo dele, de um investimento dele e de um esforço dele para abandonar as posições polarizadas. Então, eu vou conseguir o equilíbrio, o tão abandonado caminho do meio, quando eu conseguir perceber que nas pontas estão os vícios e no meio estão as virtudes, o nosso melhor estado de ser. Então, qual é a nossa melhor performance na arte da relação? A nossa melhor performance na arte da relação é o caminho do meio. É o equilíbrio. E vocês vão perceber que foi toda uma construção, né, das nossas características, das nossas competências emocionais, dos nossos sentimentos, das nossas virtudes, o oposto, e ao aprendermos a equilibrarmos no caminho do meio, nós vamos então garantir a possibilidade de uma vida pacífica, que é o nosso tema de amanhã. Olha as frases que eu escolhi para encerrarmos a nossa aula de hoje. Para onde você mandar o outro, vamos nós também para lá. Então não adianta mandar as pessoas para aquele lugar, gente, porque é para lá que você vai também, porque você é um ser dual. Se você gastou sua energia para mandar um ser para um lugar, é para lá que você vai também, porque você está conectado com esse outro. Se esse outro é parte da sua relação, então vocês têm uma corrente que pode ser de todo jeito. Pode ser uma corrente que judia, que maltrata, mas pode ser laços de fitas cor-de-rosas que unem com maior prazer. Mas vocês estão conectados. Então não adianta mandar ninguém para lugar nenhum, porque é para lá que você vai também. O outro sou eu com outra pele. Lindo isso. Eu sou você e você sou eu.
Eu tô agora com uma pele diferente, uma idade diferente, um gênero diferente, mas eu sou você. Porque se você olhar direitinho, você vai me encontrar aí dentro. Então eu começo com uma tolerância mais transcendental no momento em que eu identifico no outro a minha própria presença. Os pesos que eu julgo o outro, serei julgado por esse mesmo peso. Porque a gente treina, mas não é o outro que vai julgar a gente. Olha que legal, é a mente. A nossa mente vai nos julgar com os próprios pesos que eu julguei o outro, porque eu estou treinando a minha mente. Eu estou dando para ela ferramentas de medida. Eu estou dizendo, olha, é assim que eu avalio pessoas arrogantes. Então, eu tenho um certo preconceito com pessoa arrogante, então é assim que eu avalio. Todo arrogante, ele é isso, ele é aquilo, e eu vou ter pouca paciência, eu vou agir assim, assim, assado. Quando eu me encontro na posição de arrogante, a minha mente vai lá no arquivo, busca como a Adriene se comporta diante de pessoas arrogantes. E aí, então, ela aplica esse peso e essa medida para você mesmo. Os opostos são pontos distantes recheados de ponto do meio. Bom, gente, isso daqui é a ideia de Aristóteles, que os pontos do meio é o recheio, é a parte nobre, é aqui que moram as nossas virtudes. Então, toda vez que você se perceber nesse movimento, nessa intenção de radicalizar, de polarizar, de dizer é assim que eu penso, é isso que é certo, já não está certo mais. Eu gosto muito de uma frase e sala de aula ela traz essa competência com o treino e que os alunos fazem uma pergunta e aí algumas perguntas você não tem resposta, outras você tem. E aquelas que eu tenho uma resposta, que eu construí aquele conceito, ou aquele construto científico durante a minha jornada acadêmica, eu sempre respondo assim: olha, segundo esses e esses autores, segundo os autores que eu prefiro para esse tema, a resposta para isso é assim, assim, assim. Aí ele insiste, não, Adriana, eu quero saber a sua opinião. A minha opinião, ela é pouco relevante. Eu sou pouco relevante nessa construção, mas eu vou dar para você os caminhos que eu trilhei para ter uma opinião. Então, você estuda esse autor, esse caminho, e aí você vai perceber, de alguma maneira, você vai encontrar sinais que vai te distanciar dos polos de certo e errado e encontrar a medida justa, o meio termo, o equilíbrio. Alguns professores gostam tanto de um autor ou de outro que acaba excluindo todos os demais e faz com que seus alunos sigam um trilho único, limitando a capacidade mental, né? Dificultando a construção da ciência, substituindo o conhecimento vulgar pelo conhecimento científico. Então, até nesta percepção acadêmica, em que você está ali na condição de autoridade intelectual, mesmo assim, você tem que ser flexível. Se nós pensarmos na área jurídica, o juiz ele vai ter que dar um posicionamento no final, mas esse posicionamento é construído a partir de medidas justas e medianas para o caso. Raríssimos os casos em que eu tenho um lado completamente feliz e o outro completamente infeliz. Normalmente nós vamos ter dos dois lados, um que ganhou, um que perdeu. Quem ganhou perdeu um pouco, quem perdeu bastante, mas ganhou um pouquinho, e assim vamos construindo uma medida justa daquilo que foi pretendido. E é esse convite que eu trago para vocês, esse convite de pensarmos o caminho do meio. Tá? E essa primeira frase, né, de que não mande ninguém para lugar nenhum, porque para lá que você vai também. Então, se você não quer mandar para um lugar bom, não mande. Mas se você quer mandar para algum lugar, então você não mande também. Pegue na mão e diga, vamos junto.
Estar juntos e trilhando o caminho do meio é o caminho consensual. Essa ideia que eu trago para vocês de equilíbrio dos polos, de erradicarmos do nosso comportamental essa visão polarizada, essa consciência desperta, ela é presente em quase todas as áreas das ciências hoje. Por quê? Porque a gente percebe isso dentro do direito, da visão consensual, a gente percebe isso no trato de gestão de projetos, em que as pessoas que estão liderando diferentes facetas do projeto também possam interferir para encontrar saídas que agregam para maior número de departamentos daquele projeto, de setores daquele projeto. Então a gente percebe que essa ideia, essa discussão que eu trago para vocês funciona tanto na nossa arte da relação com a construção das ciências modernas, das ciências futuras, que farão base da construção de um indivíduo de sucesso. Quando eu falo do homem integral, o homem do futuro, o homem de sucesso, ele com certeza caminhará na linha do meio. Beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã com nossa última aula, Semeando a Paz, independentemente dos conflitos existenciais. Grande abraço!